Olá, meu nome é Raquel Santi, aluna do professor Cristóvão Pereira, passo a matéria de Finanças Corporativas da turma G3, Lages do MBA em Gestão Empresarial na FGV. Os axiomas de Zurique, de Max Guinter, conforme escrito no livro pelo próprio, é constituído de 12 axiomas principais e 16 axiomas secundários, que pretendem dar respostas às dúvidas na qual o especulador pode se deparar. Um axioma, segundo a Wikipédia, é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como consenso inicial, necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por essa razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para a dedução e interferência de outras verdades. A linguagem utilizada por Guinter é simples e direta, ilustra sua teoria através de exemplos práticos. O autor parece conversar com os leitores, olhando-os de frente, falando a eles de forma honesta e baseada na sua vasta vida de especulação financeira. Especulação, inclusive, é uma palavra muito utilizada nos axiomas. Isso porque o autor é muito claro em que a atividade do investidor financeiro se resume em apostar, por isso é especular também. O tema deste livro, portanto, é como administrar essas apostas financeiras de forma a minimizar os riscos e ganhar o máximo de dinheiro possível. Interessante é que ele contradiz diversos clichês ao tradicional aconselhamento financeiro. Isso não significa, contudo, que você deva apostar sem critérios, observando e analisando a maneira em que os suíços apostavam e ganhavam. O autor mostra que é possível apostar com cautela e deliberação. Riscos existem sim, como em qualquer outra atividade humana em que se quer ganhar, mas aceitar perder também faz parte do jogo financeiro. O autor inicia o livro dizendo que ninguém fica rico só trabalhando, e que não é o salário que faz alguém mudar de condição financeira, e sim a especulação, e divide suas regras em grandes 12 axiomas e 16 pequenos. E segundo Guinter, constitui marcos para uma vida de sucesso que já enriqueceram muita gente. O primeiro grande axioma, ele fala do risco, e é bastante polêmico porque, ao contrário das teorias budistas, não é uma coisa boa para o ser humano, e que se você pretende se libertar das preocupações, nunca será um bom especulador, e portanto nunca conseguirá se arriscar e ficar rico. Uma vez que conseguirá se arriscar e ficar rico, ele deve se aventurar, e também não poderá ficar sem isso. Lembre de maneira franca de que todo investimento é uma especulação em que você investe dinheiro e corre risco quem investe ou arrisca. Quem investe ou arrisca deve estar em estado de preocupação permanente. O primeiro axioma menor diz que o investidor só vale apostar o que vale a pena, e o segundo menor diz que só se deve apostar no que realmente vale a pena. Ou seja, ao apostar, a pessoa deve levar em conta que pode se perder, então só aposte o que puder perder. E ainda enfatiza de que não deve diversificar só por diversificar. Quanto maior o número de apostas, maior o tempo em que você deve se dedicar a elas. Como disse Wall Street, ponha ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. A ganância é o assunto do segundo grande axioma. Guinter aconselha que o investidor sempre venda cedo demais. Nunca espere a alta atingir o pico. Ou como dizem os suíços, não estique sua sorte. O terceiro axioma menor ensina que o investidor deve traçar uma linha de chegada para suas ações. Quando essa posição for alcançada, ele a liquide e saia, e a única razão para não fazê-lo é se algum fato novo relevante ocorrer. O terceiro grande axioma, ele ilustra o dote especulativo mais raro para um especulador, saber sair de uma situação complicada. Aceite pequenas perdas para se livrar das grandes. Abandone o barco antes que ele o afunde. O quarto axioma menor reforça essa ideia que se deve aceitar pequenas perdas como fatos da vida de um especulador e parte da técnica do jogo. As provisões do futuro no mercado são o quarto grande axioma. O autor afirma, baseado em muitos exemplos que o acompanhou, que ninguém consegue prever o futuro do mercado. Ninguém. E diz também que o verdadeiro especulador, ao invés de tentar adivinhar o que vai acontecer, deverá estar atento a reagir ao que de fato acontece. O quinto grande axioma é conhecido como o axioma imperial, por talvez ser o mais importante de todos.
Ele trata do caos, que é o mercado de ações, e se é um caos é porque não existe ordem. Muitos investidores tentam achar um padrão, uma lógica, uma correlação, uma ordem que os guie em suas especulações e deixam de prestar a devida atenção aos seus investimentos, deixam de estudá-los como deveriam. E é aí que mora o perigo. E não existe nenhuma fórmula que se possa confiar para ganhar dinheiro, porque os ganhos em ações são frutos principalmente da sorte, e quase nenhum conselheiro de investimento admite isso. O quinto, sexto, sétimo e oitavo axiomas menores ratificam a teoria do caos. Algumas pessoas tentam achar na história, nos gráficos, nas correlações de causas e efeitos, ou até mesmo na falácia do investidor, o padrão para suas apostas. Se o investidor, ao invés de se manter atento ao caos, estará pronto para mover sua carteira de ações na direção correta. A mobilidade é uma outra característica do investidor. E o sexto grande axioma é sobre ela. Não se pode criar raízes em um investimento quando ele não for mais vantajoso, ou se tiver alcançado a sua meta, saia dele e vá para outro. O nono e o décimo axiomas menores completam essa lógica. O sétimo grande axioma afirma que a intuição é uma aliada do investidor desde que seja uma intuição que possa ser explicada, ou seja, que dentro de sua mente ele possa identificar o banco de dados de onde o palpite pode ter sido originado, e não simplesmente um palpite aleatório. E o importante, contudo, é que este palpite ele não se confunda com esperança, como mostra o décimo axioma menor. O oitavo grande axioma mostra que não há forças sobrenaturais que possam ajudar o especulador na hora de apostar seu dinheiro. Não se pode confiar em misticismo, ocultismo e religiões para isso. O investidor ele deve confiar somente em si para investir. Os axiomas menores 12 e 13 ilustram exemplos de que a prática de misturar astrologia e superstições, as aplicações não se mostram válidas. O otimismo parece ser uma característica do especulador, certo? Errado. E o nono axioma fala sobre isso. Melhor do que ser otimista é ser meticuloso e não investir sem ter um plano, para se o investimento der errado. A confiança não vem de se esperar o melhor, vem de saber como se lidará com o pior. Como o caos não aceita a ordem, também não aceita o consenso. O décimo grande axioma, Ginter mostra de o porquê não seguir a maioria. A pressão faz com que o especulador compre na alta e venda na baixa, e com isso perca muito dinheiro. O 14º axioma menor assume que se deve pensar com a própria cabeça. A teimosia é um assunto do 11º axioma. Se o barco afundou, deixe-o. O investidor não deve voltar a ele para reaver o que acha que ele deve. Além disso, não deve tentar salvar o mau investimento fazendo preço médio, como diz o 15º axioma menor. Os últimos dois axiomas, o 12º grande e o 16º pequeno, são investimentos a longo prazo. Um bom investidor tem que evitá-los, para que tenha sua mobilidade preservada. Para ocorrer menos riscos, deve investir seu dinheiro e, à medida que os riscos se apresentarem e aumentarem, tirá-lo de tais papéis.